Nos vídeos anteriores, a gente conversou um pouquinho sobre como a experiência do eu, da subjetividade na contemporaneidade, ela foi perdendo a força quando baseada em elementos tais como religião, política, identificação ideológica partidária e também a questão do trabalho. Pois bem, o que faltaria preencher nesse recheio de elementos aí que a gente sabe que compõe a experiência do sujeito na contemporaneidade é a questão das relações afetivas, a questão das relações amorosas, que tem o seu marco, né? Tal como as conhecemos e lidamos com elas hoje, embora estejam mudando também, isso é um tema para um outro vídeo, mas a experiência romântica, a experiência do amor, a experiência da relação a dois. Obviamente, em determinado momento heteronormativa, e agora a gente está passando por essas alterações e novas conceituações. Mas o que eu queria trazer, então, é essa reflexão. Bom, se a família nuclear, se a intimidade, se a ideia da vida privada, elas ganham muito mais força e, digamos assim, empenho para compor a subjetividade, isso está intrinsecamente ligado também à relação desse eu com o outro. E essa relação é uma relação também diferente do que tinha antes. Ela inaugura, o amor na vida moderna inaugura um ideal de felicidade, uma promessa de bem-estar, né? Talvez não tanto a política, ela ocupa meio que o lugar dessa questão da ideologia, né? Porque as pessoas, de fato, o romantismo traz isso, né? As pessoas estariam dispostas a morrer por amor. Então, o amor, ele realmente se torna um sacrifício de si em prol de um ideal. E, de fato, na contemporaneidade, então, as relações privadas, as relações amorosas, assumem um papel cada vez mais preponderante que confere sentido à nossa existência, bem mais do que religião, política e trabalho. Pois bem, se a gente for acompanhar o raciocínio de um grande sociólogo contemporâneo, Anthony Giddens, que vai falar justamente sobre essa emergência deste amor romântico, né, e a questão da dependência do relacionamento como um elemento, digamos assim, que pesa, né, enquanto um novo fenômeno social e sociológico, a gente vai perceber, então, como esse amor romântico foi, de fato, responsável, segundo Giddens, para abrir as portas para construir uma narrativa de vida individual, que não fosse, de fato, coletiva. O sujeito, ao estabelecer um laço com outra pessoa, ele constrói para si mesmo uma história individualizada, através da inserção dessa relação do eu com o outro, criando essa narrativa, que seria também uma orientação para o futuro. Né? Um futuro que não é mais dado pela tradição. Você tem que, seu futuro vai ser esse profissionalmente porque você vem de uma família tal, ou você vai ter que lutar pelo seu país porque esse é o seu dever, mas um futuro realmente que é meio que ele sai dessa esfera da tradição coletiva e vai também para a ideia de uma tradição, mas uma questão muito mais contemporânea. Um futuro que é capaz de ser modelado à luz da subjetividade de cada um, dos anseios pessoais de cada um. Então, esse sujeito, após ele estabelecer uma relação através da qual ele começa a se perceber enquanto completo, inteiro,
Isso molda claramente a sua autoidentidade, o seu eu. Essa ideia de amor romântico, então, para Giddens, ele está totalmente fundamentada em processos de idealização, tanto de si quanto do outro, engendrando, assim, uma trajetória nesse indivíduo contemporâneo, moderno contemporâneo, voltada para o futuro, né? E aí isso é muito diferente do que a gente vinha antes observando na Idade Média, de casamentos arranjados, casamentos por interesses, não que isso também não ocorra na sociedade contemporânea, mas através de outro registro, outros moldes, mas a forma de vínculo entre as pessoas e a atribuição de uma importância crucial a esse vínculo como representativo de uma imagem de si e a projeção de um futuro, é algo sim novo que Giddens vai trazer muito bem em sua análise sobre a transformação e da intimidade. Giddens, então, vai nomear esse tipo de acontecimento de relacionamentos codependentes, ou seja, o eu se funde no outro e existe, então, essa união ontológica que é como se fosse algo que prendesse um sujeito ao outro, mas que também, por outro lado, conferisse uma segurança psicológica, então um sujeito codependente do outro e que enxerga, então, nessa relação como a coisa mais importante da sua vida, aquilo que confere a sua identidade, ou seja, os comportamentos do outro e carências do outro, eles afetam diretamente o eu. Isso tem efeitos muito perversos, principalmente teve e continua tendo para as mulheres, principalmente, porque elas foram, digamos assim, as maiores vítimas desse processo social de amor romântico, que idealizou a figura do homem, que transformou, né, a questão do relacionamento e colocou a dependência do relacionamento como algo extremamente importante para uma mulher ser feliz. Então, é algo que calca mesmo a constituição da identidade de mulheres no século XIX e XX, e atreladas, obviamente, a um papel aí de esposa, de mãe, papel doméstico, imposto pela sociedade patriarcal. Então, é óbvio que essas transformações do amor tiveram efeitos que foram balizados por questões de gênero, né? Era possível, digamos assim, a partir do amor romântico, encher a cabeça das mulheres com sonhos fúteis e impossíveis. É claro que a gente tomar isso como pressuposto não significa ignorar que nem todas as mulheres aceitavam e também não ofereciam resistência a esse tipo de tendência. A questão que Giddens pontua muito bem é que essas transformações, de fato, elas tiveram efeitos muito peculiares na forma como as mulheres, né, se constituíram a sua subjetividade na modernidade e na sociedade contemporânea. Então, talvez a grande questão que se coloque aí, para a gente refletir, essa importância, né, do amor, que torna-se subjetivamente algo maior, tendo em vista a crise do Estado, tendo em vista a crise das instituições, a crise da política e a ascensão do consumo, né? O peso da socialização conjugal, ele é muito forte. E é óbvio que as instituições, como a igreja e mesmo o Estado, através do casamento civil, tentaram canalizar esses impulsos de amor na direção de casamentos e deveres conjugais, obviamente, porque é isso, né? A sociedade ela precisa continuar se reproduzindo,
Então, vamos tentar enquadrar essa rebeldia amorosa em alguma instituição que seria a família burguesa, o casamento burguês, né? E que criava, então, laços mais fixos e rígidos de obrigação. A gente sabe que o casamento por amor também foi uma forma de controle social, né? Para garantir a reprodução da sociedade de acordo com as exigências da ordem econômica vigente, né? Essa construção desse núcleo amoroso, de cuidar das crianças, de investir nas crianças, que seria o futuro daquela geração, toda essa constituição em torno da família nuclear burguesa foi, de fato, um refúgio, né, para uma sociedade que estava cada vez mais se afastando de emoções e estava se racionalizando ainda mais. E aí, para acentuar esse papel da família, valorizar a família burguesa com amor, né? Aí vem o teórico Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que de fato aposta no amor harmônico, no amor pleno, que é vivido em família, que é vivido de forma um tanto quanto diferente do ideal romântico de rebeldia, né? Rousseau tentar juntar tudo num lugar só, né? A rebeldia, o sexo, a paixão, o amor, o casamento, a felicidade, a família, todos esses ideais que a gente vê por aí ainda hoje em filmes hollywoodianos, nem tanto mais, mas continua vendo. Tudo isso tem um passado, né? Tem uma criação, uma construção que tem um porquê de ser assim, né? Essa idealização do amor feita por Rousseau, ela acaba sendo, digamos assim, inflacionada pelo sucesso do capitalismo, pelo crescimento econômico e aliado, obviamente, a uma ideologia consumista. E aí vem a cultura de massas e, de fato, transforma esses desejos em objetos de consumo. A cultura de massas, ela vende essa singularidade, a questão de viver um amor como algo que vai te realizar única e pessoalmente, apenas de uma maneira muito peculiar, muito específica e diferente de outras questões, né? É muito claro, então, como o romantismo ele traz essa ideia do amor apaixonado, o amor assim pelo qual se deve morrer, se pode morrer, se quer morrer, que é uma idealização e que realmente quando se vai para a vida conjugal, se vai para o relacionamento do dia a dia, isso acaba ficando preso naquele marasmo, justamente porque acaba muitas vezes prendendo a mulher num papel e esse papel, enquanto o homem continua exercendo outros papéis. Então, enfim, milhares de romances surgiram a partir desse contexto. Sendo assim, a gente realmente se questiona na contemporaneidade quantos horizontes de sentido do amor ele se mantém, uma vez que os horizontes de sentido da pessoa religiosa, da pessoa cidadã política, da pessoa que consome, estão tão ativos, mas não exercem esse papel preponderante, a questão de sentido da vida, ela acaba realmente esbarrando nessa questão do amor. Então, nessa dinâmica, o amor como tema central da felicidade moderna, ele ganha a preponderância muito mais do que a política, até mesmo o consumo. Na verdade, amor e consumo meio que se confundem, e muito mais do que a religião, obviamente. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a esse processo de transformação
da intimidade, transformação do amor e tentar entender os novos modelos de relação que surgem a partir da derrocada na contemporaneidade.